pessoal, professor Carlos Henrique, de matemática, mais uma vez aqui com vocês. Pessoal, na última aula a gente estudou um pouco sobre números inteiros, uma introdução, e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de comparação, né, de números inteiros. Mas antes de a gente iniciar, eu queria mandar um abraço para os meus alunos lá na unidade escolar Iraci Carvalho, ali no Alto da Ressurreição, a todos os professores e a gestão, e também a todos vocês que estão nos acompanhando pela TV e pelo YouTube, tá? Vamos lá iniciar, pessoal? Aí, vejam bem. Os números inteiros, agora nós vamos tratar sobre comparação. Ó, na reta abaixo, nós temos marcado os números -3 e 2, né? Aí, comparar consiste no seguinte: nós vamos utilizar os conceitos de maior, ou menor, ou igual, para determinar a relação entre esses dois números. Né? Aí eu tenho aqui, ó, de -3 e 2. Como é que eu sei qual é o maior? Primeiro, ó, o 2 está à direita de -3. Então, quer dizer o quê? Que o 2 ele é maior do que -3. Ó, uma observação importante a se fazer é: se você tiver um número positivo e um negativo, o positivo sempre é maior. Então, consequentemente, o negativo sempre vai ser o menor, né? Por exemplo, se eu estivesse aqui hoje comparando o número 1 e o -5, né? O 1 seria maior do que o -5. Por quê? Porque o 1 é positivo e ele está mais à direita, né? E o -5, que é negativo, seria o menor. Ele está mais à esquerda, então ele é menor. Veja aqui mais um exemplo. Ó. Na mesma reta, né? Mas só que agora eu marquei quais foram os números. Eu marquei o 5 e o -1. Utilizando aquele mesmo conceito que nós utilizamos agora há pouco, nós podemos ver que o -1 está mais à direita, né? Então quer dizer que o -1 é maior. O -5 está mais à esquerda, o -5 é menor. Agora, o que é que a gente vai querer fazer aqui? O -5 está mais à esquerda, então -5 ele é menor do que -1. Agora, outra observação importante. Dados dois números negativos, o maior é o que tem menor valor absoluto. Ou seja, eu tenho aí -5 e -1. Qual é o valor absoluto de -5? É 5. Qual é o valor absoluto de -1? É 1. O maior para o menor é o 5 ou 1? Seria o 1. Então, o -1 vai ser maior do que -5. Agora, uma coisa que vocês devem lembrar, como eu costumo sempre falar na minha sala de aula, é que quando eu trato de dois números negativos, o maior é, entre aspas, o menor. Tá? Por que eu digo que é o menor? Que é o menor valor absoluto. Aí, nesses conceitos aqui, eu não coloquei quando eu trato com dois números positivos, né? Por que eu não fiz isso? É porque dois números positivos, vocês já trabalharam durante todo o primeiro ciclo do ensino fundamental, né, até o 5º ano, e o 6º ano, que é com os números naturais. Você sabe dizer, por exemplo, que 3 é menor do que 6, você sabe dizer que 4 é menor do que 9, que 10 é maior do que 1. Então, por isso que eu não coloquei os dois números positivos, né? Mas é esse mesmo conceito dos números naturais. Agora vamos a alguns exemplos aqui, né? Eu tenho dois números aqui, ó. Lembrando do que eu acabei de falar sobre o conceito dos números positivos, né? Eu tenho 6 e 3. Aí, a pergunta é, o 6 é maior ou menor do que 3? Pensando aí, o 6 é maior. 6 é maior do que 3. Agora, se eu tenho dois números negativos, ó, eu tenho o -6 e o -3. Com esses dois, aí já muda, a situação já muda de figura.
que é que acontece aqui? Tenho que verificar os valores absolutos. Se os dois são negativos, qual que tem o menor valor absoluto? É o 3. Então, quer dizer que o menos 3 vai ser maior do que o menos 6. Então, está dizendo o quê? Que menos 6 é menor do que menos 3. Aí eu tenho aqui agora, ó, menos 10 e 4. Eu tenho um número positivo e um número negativo. Como eu falei para você anteriormente, os positivos sempre são maiores. Então, se eu tenho um menos 10 aqui, quer dizer que o menos 10 vai ser menor do que 4, porque o 4 que é positivo. Então, menos 10 vai ser menor do que 4. Mais uma vez aqui, tenho dois números negativos. Aí, o que é que eu tenho que fazer com esses dois números negativos? Para dizer que ele é maior ou menor, eu vou ter que comparar, utilizando aqui o valor absoluto, né? O valor absoluto do menos 5 é 5. O valor absoluto do menos 12 é 12, né? Então, no valor absoluto, o menor valor absoluto é o 5. Mas só que como os dois são negativos, o maior vai ser menos 5. Então, menos 5, ele é maior do que menos 12. Agora, nós vamos começar a resolver algumas questões, algumas atividades sobre o que nós vimos na aula até agora, né? Ó, vamos aqui representar cada uma dessas situações aí, utilizando um número inteiro. Veja bem, ó, na letra A diz o quê? Eu vou ter que representar uma temperatura de 42 graus acima de zero. Primeira coisa, ó, se são 42 graus, eu represento aqui com o número 42. Agora, a pergunta é, esse 42 é positivo ou é negativo? Veja o que é que diz aqui, ó. Ele está acima de zero. Temperatura acima de zero, como nós vimos na última aula, ela é positiva. Então, eu represento o número por mais 42. Na letra B, o que é que eu estou dizendo aqui? Eu tive um prejuízo no valor de R$ 358. Ó, se esse prejuízo é de R$ 358, prejuízo, você está ganhando ou está perdendo? Você sabe que está perdendo. Então, esse prejuízo é negativo. Negativo em quanto? R$ 358. Se fosse lucro, aí seria positivo, mas como é prejuízo, é negativo. Assim como a temperatura, ela diz que é acima de zero, é positiva. Se fosse abaixo de zero, ela seria negativa. Na próxima página aqui, eu tenho alguns itens aqui, né? Eu queria deixar um minutinho para vocês tentarem responder aí. Aí daqui a pouco eu volto para a gente conferir o que vocês colocaram e ver quem foi que acertou, certo? Um minutinho para vocês verem.
Na letra C, né, nós temos o quê? Temos um saldo negativo de 12 gols, né? Então, eu já estou vendo que ele é negativo, coloco sinal de menos. Menos quanto? Menos 12, que é a quantidade de gols que esse saldo é negativo, né? Outro aqui, ó, letra D, temos 1.850 metros de profundidade. Como eu falei na aula anterior, essa profundidade, ela é chamada também de altitude negativa, né? Então, se a profundidade, ela é negativa. Menos quanto? Menos 1.850. Aí depois, ó, letra E, um crédito de R$800. Se é crédito, ele está recebendo, então é mais 800. Aí, letra F, temperatura de 18 graus acima de zero, ó, acima de zero. Acima de zero é positivo ou é negativo? Ela é positiva. Então, seria mais 18 graus. Letra G. 3 andares abaixo do térreo. Ó, nesse conceito aqui, que nós não tratamos nós não fizemos nenhum exemplo parecido, mas você pode usar o mesmo exemplo, o mesmo conceito de altitude, né? Se está acima do solo, seria positivo, e abaixo do solo seria negativo. Porque o térreo é o pavimento que fica em cima do solo primeiro, né? Aí a partir do primeiro acima dele, que é chamado de primeiro andar. No caso, são 3 andares abaixo do térreo, então seria abaixo, seria menos 3. E na letra H, temos o conceito de lucro e prejuízo, né? Como nós já vimos, o prejuízo, ele é expresso por um número negativo, e o lucro, que é quando você está ganhando, é um número positivo, então seria mais 985. Aí vamos lá. Atividade 2. Expresse cada situação com um número inteiro, né? Nós temos nessa questão aqui, eu coloquei só situações de altitude, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, o Pico da Bandeira. Ó, letra A. O Pico da Bandeira, localizado na Serra do Imeri, Amazonas, encontra-se a 2.974 metros acima do nível do mar. Só uma curiosidade, o Pico da Bandeira fica na mesma serra que é localizado o Pico da Neblina, viu? Na Serra do Imeri. E o Pico da Bandeira, ele é o terceiro pico mais alto do Brasil. Além dele, só o segundo, acho que é o 31 de março. Então, ó, nós temos aqui, ó, 2.974, voltando aqui. E ele está dizendo aqui que ele é acima. Então, se é acima do nível do mar, ele é positivo, certo? Aí na letra B, a depressão Brownson, no Oceano Atlântico, tem profundidade de 8.408 metros abaixo do nível do mar. Veja bem, ó, qual é a profundidade que ele atingiu aí? 8.408, né? Aí está dizendo que é o que, ó? Abaixo do nível do mar. Se é abaixo do nível do mar, significa que essa altitude é negativa. Ó, letra C. A depressão Turpan, na China, atinge uma marca de 154 metros abaixo do nível do mar. Ó. 154 ele é
negativo. Por que é negativo? Porque está dizendo que é abaixo do nível do mar. E a letra D, o pico Aconcagua, na Argentina, encontra-se a 6.959 metros acima do nível do mar. O pico Aconcagua, ele é também o pico mais alto das Américas, né? E também, eu acho, se eu não me engano, é o mais alto fora da Ásia. Nós temos aqui 6.959. Aí, mais uma vez, nós vemos aqui, ó, acima do nível do mar. Se é acima, esse 6.959 vai ser positivo, certo? Espero que todo mundo esteja entendendo. Vamos para a próxima. Ó, veja só. Em determinado dia, André verificou que seu saldo bancário era de R$680. Luiz fez o mesmo e seu saldo era de R$1.500. Aí a pergunta é, qual dos dois está devendo mais ao banco? Geralmente, quando a gente fala de valor de dinheiro, a gente pensa que geralmente a gente pensa que quem tem mais dinheiro é quem tem um valor maior, né? Mas aqui, ó, nós temos que saber o que é quem está devendo mais. Aí você vê, ó, se o saldo dele aqui da Andrea era menos 680, quer dizer o quê? Que ela está devendo R$680 ao banco. Aí o Luiz, o saldo dele é menos 1.500. Isso significa o quê? Que o Luiz está devendo R$1.500 ao banco. Então, nessa situação, quem é que está devendo mais? É o Luiz. Então é só você botar aí, ó, é o Luiz. Ele é que está devendo mais ao banco. Essa questão é bem interessante, ó. Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda, nasceu no Nepal, no ano de 563 a.C. Gengis Khan, fundador do Império Mongol, nasceu no ano de 1162 a.C. Aí a pergunta é, dentre esses dois, qual nasceu primeiro? Bem, para você determinar quem nasceu primeiro, você tem que encontrar o ano, o valor do ano menor desses dois aqui. Como é que eu posso identificar para vocês hoje, por exemplo? Uma pessoa que nasceu em 2002, nasceu primeiro do que uma pessoa que nasceu em 2005, certo? Porque o 2002 ele é menor do que o 2005. Aí nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Aí como é que eu posso fazer para saber qual seria o que nasceu primeiro? Ó? Eu lembrar que essa data aqui, antes de Cristo, eu represento ela com números negativos. E tudo que vem depois de Cristo eu represento com números positivos. Então, Siddhartha Gautama, que era o Buda, né? Vou botar só o B aqui para representar o Buda. O Buda nasceu no ano de 563 antes de Cristo. Então quer dizer que ele é menos 563. Aí o Gengis Khan, vou botar só a letra G para poder identificar ele. Ele nasceu no ano de 1162. E por ser antes de Cristo, eu também vou colocar negativo. Aí agora, qual dos dois vai ser o menor valor? Como a gente falou anteriormente, né, que eu tiver dois números negativos, o maior é o que tem o menor, tem o menor valor absoluto, né, que no caso, o ano que nasceu o Buda, seria 563, e o ano que nasceu o Gengis Khan foi 1162. Então, sendo assim, quem nasceu primeiro, que seria o número menor, né, foi
Gengis Khan. Ele nasceu primeiro do que o Buda, né? Ou seja, ele nasceu 1162 anos antes de Cristo nascer. E Buda foi foi mais ou menos na metade, foi 563. Né? Agora, atividade 5. Ó, a Terra é dividida em 24 fusos horários, né? Sabendo que Nova York tem 4 horas a menos do que Greenwich, que é o meridiano zero, né? E Moscou tem 3 anos a mais, ou tem 3 horas a mais, quando em Nova York for meio-dia, que horas será em Moscou? Veja bem. Eu coloquei esse mapa aqui para vocês verem mais ou menos como é que é a divisão das horas no mundo, né? Essa parte do meio que está marcada em cinza, essa parte aí é o que é representada pela hora zero, né? Que é do meridiano de Greenwich. Então, cada listra que passa para a direita, ela é chamada de hora positiva, né? Aumenta uma hora, ela é positiva. E cada hora, cada listra que tem à esquerda, cada faixa de horário, ela é negativa, né? É negativa em uma hora. Por exemplo, esse primeiro aqui, ó. Esse aqui seria mais um, né? Esse aqui, mais 2. Esse seria mais 3. E assim sucessivamente, né? Então, eu representei isso aqui para vocês através dessa reta numérica, né? Aí, onde foi que eu coloquei, ó? O fuso horário de Nova York, que nesse período lá está no horário de verão, eu coloquei como menos 4, né? Que é 4 horas a menos do que o meridiano de Greenwich. O fuso horário de Moscou, eu coloquei no 3 positivo, porque ele tem 3 horas a mais do que o meridiano de Greenwich, que é o meridiano zero. E também, eu marquei aqui no centro o meridiano, né, que é o ponto zero. Então, como é que eu faço para saber o valor, qual a diferença de horário de lá, de uma cidade, da cidade de Nova York para a cidade de Moscou? É só eu pegar, eu vou contar a distância que falta do Greenwich até Nova York, que é 4, e a distância de Moscou até Greenwich também, né? Que é 3. Agora, feito isso, o que é que eu tenho aqui? Eu sei que eu tenho uma diferença de 4 horas até Greenwich, de Greenwich em diante eu tenho 3. Então é só somar 4 mais 3 que dá 7. Sendo assim, se em Nova York for meio-dia e em Moscou nós temos uma diferença de 7 horas, quer dizer que em Moscou vai ser 19 horas ou 7 da noite. Certo? Agora aqui nós temos mais uma atividade, ó, atividade 6. Davi tinha R$380 na sua conta em 9 de maio, né? E fez algumas operações aí que ele descreveu. Que fez o quê? Pagamento de boleto, pagamento de energia, depósito, cheque. Aí a pergunta é, ao final dessas operações, qual era o saldo da conta de Davi, né? Veja bem, ó. Eu coloquei aqui já no saldo, aqui na nossa tabela, para ficar melhor para a gente ilustrar, né? Aí veja bem, ele tinha R$380. Se ele fez um pagamento de R$170, você pega 380 menos 170, sobra 210, né? Muito bem. Aí depois desses 210, ele fez mais um pagamento, né? Que pagamento de quanto? No valor de R$120. Então, se ele tinha 210 menos 120, vai sobrar 90, não é? Veja bem. Aí a conta dele continua ainda lá com R$90.
Aí, nesse momento, ele fez um depósito na conta. Quando ele faz um depósito, isso aqui está entrando, né? Isso aqui é positivo, ó. Então, vai ser 90 mais 100, fica R$190 na conta dele agora. Pronto. Se eu tenho, já fiz, ó, eu fiz as 3 operações, aí tá faltando o quê? Só o cheque. Aí o cheque entra naquela situação, ó. Eu tenho lá R$190, mas só que o cheque, ele é um pagamento que vai ser feito, ó. Então esse cheque vai ser negativo. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu tenho só 190, mas eu tenho que pagar 250. De 250 para 190 é quanto isso aqui? Cobrar quanto ainda? 60. Mas só que esse 60, ele não vai sobrar na conta lá. Ele vai sobrar para você como dívida. Ou seja, ele ficou com uma dívida, ao fim de todas as operações, ele ficou com uma dívida de R$60. Ele ficou devendo R$60 ao banco. E, pessoal, nós vamos encerrar nossa aula de hoje por aqui. Eu espero que todos vocês tenham compreendido bem o conteúdo e resolvam as questões que o professor propôs na sala de aula e peçam também o link do YouTube se vocês quiserem rever novamente as aulas, tá? E até a próxima aula, pessoal.